Olá, boa noite a todos. Eu sou Osvaldo Nardini, sou um dos líderes do pilar do PCD, do IDS. O IDS é o Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros. Ele foi formado por profissionais do setor diante da constatação da necessidade de desenvolver diversidade e inclusão no setor de seguros. Agradeço a presença de todos. Quero agradecer também a Valéria, a nossa presidente do IDS, quem nos apoia. Agradeço à Escola Nacional de Seguros, que também tem nos apoiado sempre que preciso. Agradeço a Aline Reis, a intérprete de Libras, que está conosco aqui dividindo esse momento. Os palestrantes Heloísa Welzi e Bento Zanzini e a mediadora Elaine Ranieri. Nós estamos aqui hoje para falar sobre síndrome de Down e espectro de autismo, desafios da inclusão no mercado de trabalho. Aos painelistas, uma boa noite, sucesso na apresentação. Eliane, é com você. Obrigado. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu recebi um convite da Crislene da Aon para poder integrar esse pilar de diversidade no IDS, mais especificamente o pilar de inclusão de pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu vou me autodescrever para vocês, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, eu tenho cabelos curtos, estou usando uns brinquinhos pequenos e um colarzinho prateado, uma camisa preta, e uma característica importante, eu estou sentada no meu escritório em casa, na minha cadeira de rodas. Eu sou uma pessoa que tem síndrome pós-pólio, porque eu tive poliomielite quando eu era bebê. Então, desde esta fase, desde pequena, que eu convivo com a deficiência e passei a integrar vários movimentos relacionados à pessoa com deficiência. E hoje, eu estou muito feliz aqui de mediar um painel para falarmos de síndrome de Down e do espectro autista. Temos 2 convidados, cada um deles com suas vivências, para comporem o nosso painel e podermos aprofundar um pouco o nosso conhecimento, que é esse um dos nossos objetivos com o nosso evento de hoje, é trazer informação
mais aprofundada a respeito de temas que são super relevantes para a nossa sociedade. Então, eu queria chamar aqui para a nossa tela já a Heloísa Welzy. Eu vou falar sobre a Heloísa. A Heloísa é sócia advogada da Trent Rossi e o Watanabe Advogados, é líder dos grupos de Direito Público, Relações Governamentais e Regulatório do Grupo de Ética, Compliance e Investigações, combinando profundo conhecimento legal com visão prática e experiente de negócios. Mas também a Heloísa é conselheira no Instituto Pense, Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, uma associação sem fins lucrativos fundada em 2012. Suas contribuições estão voltadas para o estabelecimento de políticas públicas voltadas ao diagnóstico e tratamento de pessoas do espectro autista, políticas de inclusão cultural, social, escolar, campanhas de conscientização da sociedade e apoio à pesquisa. E é mãe do Frederico. Bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada, Eliane. Eu já te chamo para você se descrever. Tá, legal. E também vamos chamar aqui ao nosso painel o nosso convidado, Bento Aparício Zanzini. Seja bem-vindo, Bento. Muito obrigado. O Bento é graduado em Economia pela USP, Executive Coach, ex-membro do Conselho Fiscal do Grupo e Banco do Brasil e Mafre, e ex-professor da FAP e da ENS, Escola Nacional de Seguros. Mas também o Bento é presidente do Conselho de Administração da ADID, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, desde 1989, educando, preparando e incluindo pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. E também o Bento é pai do Caio. Os dois vão, então, explorar aqui não apenas, né, as suas carreiras de negócio, mas também esses dois temas, né, que são muito relevantes para o nosso trabalho aqui no nosso pilar do IDES. Heloísa, você pode se descrever para depois a gente começar, então, já o nosso painel, por favor? Pois não. Eu sou Heloísa, sou uma mulher branca, gorda, gordinha. Estou com fone de ouvido, uso óculos e estou com uma blusa preta de bolinhas brancas. Estou na minha casa, sentada na varanda, para a gente conversar aqui sobre esse tema. Obrigada, muito bom. Bento, por favor. Eu sou um homem branco, tenho cabelos brancos também, estou usando óculos, trajando um paletó escuro, uma camisa azul clara, e estou em minha casa, na minha biblioteca. Muito bom. Bom, estamos apresentados, já estamos na nossa sala de visitas aqui, né, para a gente poder trocar ideias, porque esse é um papo bem amistoso, para a gente poder aprender juntos. E a gente também está aproveitando, né, fazendo essa live, para celebrar duas datas importantes, né? A data de 21 de março, pelo lado da síndrome de Down, e a data de 2 de abril, pelo lado do espectro autista. Cada um de vocês vai explorar um pouquinho desses temas, e eu talvez já comece aproveitando para perguntar o que essas datas significam para cada um de vocês, né? Eu sempre vou fazer as perguntas para os dois, então vocês fiquem à vontade para complementar a fala um do outro, e inclusive para acrescentar coisas que eu puder ter esquecido aqui na minha fala, tá bom? Então fiquem bem à vontade. Agora vamos inverter, vamos começar com o Bento. Bento, por que essa data de 21 de março? 21 de março é um dia muito importante, porque ela celebra no mundo todo a inclusão dos jovens com síndrome de Down. Essa data foi escolhida por uma razão muito simples. A síndrome de Down se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, o cromossomo 21, ao invés de partir-se em dois, como todos os outros cromossomos do nosso organismo, ele se parte em três.
e, por isso, 21 de março representa o cromossomo 21 e 3 partes. O cromossomo 21 é a característica básica da síndrome de Down. Por isso, 21/3, mês Por isso, 3. 21/3. Muito legal. Eu não sabia, aprendi com você, e eu acho muito interessante que as pessoas também saibam disso, né? Que tem um significado muito importante. Que legal, muito obrigada. E Heloísa, não sei se a data de 2 de abril tem também um significado igual, mas o que se espera com essa data de celebração? Então, 2 de abril não tem um significado igual. Ele foi uma data escolhida pela ONU, se escolheu em 2007, né? Foi o primeiro ano que se celebrou essa data, foi então dia 2 de abril de 2007, e é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Diferente da síndrome de Down, o autismo não tem um marcador genético definido. Então, também por essa razão, também não existe uma alusão à questão genética, né? Se hoje se estima que existam mais de 300 genes envolvidos na determinação se o indivíduo é ou não, ou será ou não, autista. E a conscientização, essa ênfase que a gente dá no dia 2 de abril, à questão da conscientização, é porque como ela não tem marcadores genéticos, né, e não tem indicadores muitos físicos nem nada, a busca pelo diagnóstico precoce, a percepção dos sinais de que existe a possibilidade da criança, do bebê ser autista, são muito importantes, e por isso que se luta muito pela conscientização. Quanto antes começar o tratamento, melhores são as chances do indivíduo desenvolver todas as suas possibilidades, tá? Uhum. Isso é uma coisa muito... A gente luta muito pela conscientização, porque esse início de intervenção é muito importante. Muito bom, é importante mesmo. Todas essas datas que algumas pessoas dizem que não é de celebração, e na verdade pode não ser de celebração, mas é sobretudo de conscientização, né? A gente, quando discute e traz esse tema em datas específicas, o que a gente procura é que a sociedade comece a conhecer mais, né? Para respeitar mais e para incluir mais. É isso que a gente busca, né? Muito bem. Qual é o envolvimento de vocês com relação a essa causa de inclusão? Eu mencionei na biografia de vocês, né? Você é mãe do Frederico, Bento é pai do Caio. Qual é a relação e o que levou vocês a hoje estarem aqui como, digamos, porta-voz dessas causas, né? Vamos agora começar com a Heloísa e depois passar para o Bento. Pois não. Na verdade, eu sempre trabalhei com questões sociais dentro da empresa, na escola. Eu estudei numa escola que incentivava muito essa questão de você se entender no meio social, mas no meio também de sua comunidade. Então, eles treinavam isso na gente desde sempre, né? Uhum. E quando eu descobri, né, que o meu filho era autista, ele já tinha 2 anos e 3 meses. É considerado uma descoberta em tempo cedo, mais cedo do que a grande maioria dos casos, né? Uhum. A gente no Brasil tem muitos casos de adultos que se identificam como autistas, que são diagnosticados como autistas. É verdade. E meu filho, ele apresentou alguns sinais e que a gente não achava explicação, como, por exemplo, ele não desenvolveu a fala, né? Ele olhava para os objetos de uma maneira muito esquisita, aproximava muito os objetos do olho, assim, e até a minha primeira busca por diagnóstico foi para identificar se ele tinha alguma questão de visão. Uhum. E não é só uma autoestimulação, que a gente chama, depois a gente até explica um pouquinho sobre isso. Mas a questão da fala é um marcador importante, né? Existem outros, como andar na ponta dos pés, não responder ao próprio nome,
Então, por isso que se faz, e o importante da gente até lembrar sobre o autismo é que ele é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro a gente tira se há um problema auditivo, a gente tira se existe alguma outra questão de visão, e a gente faz todos os diagnósticos de exclusão. E aí, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, que foi em dia 18 de fevereiro de 2010, né? E ele é de 2007, final de 2007. Quando eu tive o diagnóstico dele, então, o médico que me ajudou, um dos médicos que me ajudou, o autismo, acho que assim como a síndrome de Down, não vou me adiantar para não falar besteira, mas acho que existe um apoio de uma equipe disciplinar, multidisciplinar, então no autismo isso é uma realidade, a gente tem sempre um neuropediatra e um psiquiatra infantil envolvido. Esse psiquiatra infantil foi uma coisa maravilhosa, me deu um norte, o nome dele é Marcos Mercadante, ele já é falecido, até uma pena isso, porque ele é uma pessoa muito especial, com um olhar muito delicado para a questão do autismo. E aí, quando a gente identificou, então, que ele não respondia, que ele tinha esses interesses restritos, que ele tinha dificuldade de relacionamento, etc., eu comecei, então, o Dr. Max me convidou naquela época para fundar uma ONG, que seriam de pais, e é uma coisa muito comum na nossa história, acho que o Bento também vai tocar neste assunto, porque todos os principais esforços, as principais associações, as principais, enfim, ações coletivas que a gente identifica, tanto na síndrome de Down quanto no autismo, assim como em doenças raras, geralmente são os pais que são as forças motrizes por trás desses esforços. Então, assim, comigo não foi diferente, e na época eu não aceitei o convite, eu não estava pronta para defender a amplitude na sociedade do autismo, eu ainda estava preocupada e centrada na questão do meu filho. Um ano depois eu voltei e aí eu comecei a trabalhar com essa questão, e foi muito interessante porque foi uma amiga minha que me pediu, Heloísa, eu queria que você falasse com um parente dela bem próximo, eu queria que você falasse com ela porque ela acabou de ter o diagnóstico e eu acho que você é uma pessoa tão positiva e seria tão legal você falar com ela. E aí eu falei assim, poxa, aí eu no final falei, não, eu vou falar, porque enfim, já conhecia diagnóstico, já conhecia onde ir, já conhecia profissionais especializados, já tinha uma rede de contatos, eu falei, claro, eu vou e tudo. E foi super importante esse momento, que na hora que eu comecei a dizer para ela, que eu comecei a explicar, as tantas eu digo para ela, não é um bicho de 7 cabeças. E na hora que eu disse para ela que não era um bicho de 7 cabeças, foi quando eu percebi que não era mais um bicho de 7 cabeças para mim. Então foi uma coisa muito importante. E daí em diante eu comecei a trabalhar. Minha primeira contribuição para os tocados pelo autismo foi fazer uma recepção de pais recém-diagnosticados. É um momento muito difícil. E depois disso, acabei, até pela minha formação profissional, me envolvendo na discussão de políticas públicas. É assim que eu entrei na causa e é assim que nela estou até hoje. E aí, no escritório, né, onde eu trabalho, a gente tem um pilar de PCDs super fortes, e aí depois a gente conta como é que a gente faz a inclusão. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, que é super importante, e uma das causas que a gente trabalha muito, e eu, como pessoa com deficiência, entendo perfeitamente, é a questão da gente criar um espaço onde a gente tem autonomia, né? Então, o mercado de trabalho nos ajuda com isso. Muito bom. E, Bento, me conte aí a sua história, conta pra gente como é que você chegou, né, no momento atual, né, de presidir uma instituição, mas antes disso, como foi? Bem, o meu envolvimento veio com o nascimento do meu filho, Caio. Ele é o terceiro filho e foi um tanto traumático o conhecimento da síndrome, porque até então nós não conhecíamos absolutamente nada. O mesmo médico que fez os 2 primeiros partos fez também esse terceiro, e logo que ele nasceu, ele demorou um pouco mais na sala de parto, e depois ele me chamou e falou, vamos até a sala ecumênica da maternidade.
E eu estranhei, se é para ir até a sala ecumênica, é sinal que alguma coisa não deve estar bem, né? Chegando lá, ele simplesmente falou, olha, eu desconfio que teu filho tem uma doença, e não é síndrome de Down, não é doença, deve ter a síndrome de Down, e mais do que isso, eu tenho que te recomendar que procure tratar disso no começo, porque ele talvez não venha a falar, talvez não venha a andar, eu não sei qual é o prognóstico que eu posso te dar dessa criança. É a pior maneira de você dar uma notícia dessa, porque a criança com síndrome de Down, primeiro, não é uma doença, é um acidente genético, ela acontece em 1 para cada 600 partos, mais ou menos. Hoje nós temos, no Brasil, estima-se pouco mais de 300 mil jovens com essa característica, não é? Mas nós decidimos, eu e minha esposa, logo de início, queríamos acolher essa criança, contar a toda a família, e a família toda recebeu de braços abertos. Aí, então, nós fomos... O início é muito difícil, tem a TO, tem a nutricionista, tem os médicos especializados, tem muita ginástica para ser feita em casa, porque uma característica típica dessas crianças é a hipotonia muscular, eles têm uma flacidez muito grande na parte estomacal, na boca e tudo mais, e quanto mais cedo você começa a tratar disso, melhor é o comportamento depois ao longo do tempo. Ele vai ficando com a musculatura mais forte e tem mais possibilidade de se desenvolver. Ele foi a uma escola, a mesma escola que os irmãos, até na primeira infância, até os 7 anos de idade, não é? E aí, quando ele chega nos 7 anos de idade, a gente começa a notar mais claramente as diferenças, porque a deficiência intelectual começa a surgir e ele vai ficando para trás. Aí, então, nós decidimos procurar uma escola especializada que tivesse as condições de desenvolvê-lo da melhor maneira, e foi dessa maneira que nós chegamos até a ADID. Na ADID ele se desenvolveu muito bem, foi alfabetizado, ele já está hoje com 33 anos. Ele trabalha desde os 18 anos, passou por alguns empregos já. Hoje ele trabalha num escritório, numa corretora de câmbio, e vai indo muito bem, obrigado. Ou seja, de tudo isso, restou que, para mim, foi um movimento natural participar daquela entidade, que é a ADID, né? A ADID é uma associação para o desenvolvimento integral do Down, e como disse a Heloísa, a ADID foi fundada por um grupo de pais, em 1989, que tinham esse objetivo de fazer com que os seus filhos se desenvolvessem e pudessem ir ao mercado de trabalho. Isso, lá naquela época, lá atrás, a busca do emprego era alguma coisa nova. Nossa, e muito. certamente faria a diferença na vida desses jovens, não é? E foi por aí que eu cheguei até a ADID, tenho contribuído desde então com a ADID, e depois de um certo tempo acabei assumindo a diretoria e hoje a presidência do conselho. Que maravilha. Na verdade, é um compromisso importante para essa causa, porque existem 2 aspectos importantes com isso, né? O primeiro é você realmente conseguir levar esse trabalho adiante, dar oportunidade de trabalho depois de adultos a esses jovens. E segundo, você lutar para que eles sejam vistos como pessoas capazes pela sociedade. Eles realmente têm possibilidade de fazer muita coisa, podem trabalhar como todos nós, evidentemente que, dado a característica da deficiência intelectual, talvez eles não tenham acesso a todas as profissões, mas certamente poderão ter acesso a algumas profissões que poderão fazer deles pessoas mais felizes. Com certeza é isso que faz a gente se sentir integrado e participante da sociedade, né? É fazer o que todo mundo faz. Não importa, eu faço o que todo mundo faz, só que eu faço do meu jeito.
né, pela minha deficiência. E é isso que a gente tem que buscar. Eu acho super importante. Eu tive pólio, eu tenho 63 anos, então, né, 62 anos atrás, e não era uma época em que haviam instituições, não era uma época em que se sabia muito sobre o tema, e os meus pais foram fundamentais para me apoiar, mas eles também não tinham onde buscar informação. Então, o que vocês fazem com seus filhos, fizeram até agora e continuam fazendo, é fundamental para não deixar que as pessoas tenham que trilhar, né, um caminho difícil de descobrir sozinho o que fazer, como fazer e como apoiar da maneira correta, né? Verdade. Ainda que o coração doa, a gente sabe que o melhor para o filho é que ele seja independente, né? O máximo possível, né? Exato. Então, Tem um ponto parabéns muito para vocês. E tem um ponto muito importante na fala do Bento que eu queria dar chamar atenção sobre esse ponto, para que ele não passe desapercebido, porque ele é realmente muito importante. Quando o Bento fala, não é uma doença, né? É um acidente, uma condição genética, né? Isso é muito importante, porque como não é doença, as pessoas não vão sarar disso, não vão deixar de ser, né? E a mesma coisa em relação ao autismo, e as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso. Então, assim, eu tinha uma amiga que tinha síndrome de Down, ela já morreu, tudo já faleceu, mas eu lembro quando a gente era criança e sua família viajava e tal, e depois adulta, eles ainda tinham que ter atualizado um papel explicando que ela tinha síndrome de Down, porque o papel anterior estava muito velho e a pessoal da companhia aérea perguntava, mas ela já sarou, né? Então é bom a gente ter um papel. E não sarou porque não é doença, né? Então isso é muito importante. E também a questão dessa estimulação precoce, que é boa para todo mundo, né? Então, assim, é super importante a questão física, em ambos os casos, acho que são muito parecidos nesse sentido, né? Não diria que os sintomas são parecidos, mas as necessidades de estimulação física, de necessidade de estimulação intelectual, necessidade de estimular a comunicação, isso é muito igual. E dependendo do grau, e aí tem um outro ponto, aí vai entrar um pouco a Heloísa, advogada e políticas públicas, eles têm consciência de que eles têm síndrome de Down ou que eles são autistas, eles têm absoluta consciência disso. E aí quando a gente olha para a nossa Constituição Federal, e de novo aqui só fazendo um pontinho aqui no trabalho, né, todos têm direito, eles são cidadãos, tanto quanto qualquer outro, e eles têm todos os direitos que todo e qualquer outro cidadão tem. Um deles é a dignidade da pessoa humana, que eles são. E faz parte da dignidade da pessoa humana ter direito e acesso ao trabalho. Então, isso é uma coisa realmente muito importante que a gente não pode deixar de mencionar. Desculpa a parte. É verdade. Inclusive, nessa questão dos direitos, por exemplo, importante que a gente se preocupe em dar a eles essa oportunidade. Um dos casos que eu reputo assim, característico disso é o título de eleitor. O Caio tirou o seu título de eleitor no momento certo e ele tem as suas convicções políticas, independente das minhas. E ele faz questão de ir votar, tem um orgulho desse título, e assim como do seu trabalho e de outras situações que surgem naturalmente para ele. Eu acho realmente muito bem colocado isso, Heloísa. Olha, vocês estão trazendo tanto conteúdo e a nossa missão aqui nesse evento, nessa live de hoje, é justamente levar informação para as pessoas, e a nossa live vai ficar gravada para que a gente possa distribuir para mais gente poder também ter acesso ao que vocês estão trazendo hoje. Não é um assunto corriqueiro, não se fala disso todos os dias, né? E até por isso, muitas vezes, as pessoas que têm, né, a deficiência ficam um pouco isoladas da sociedade, porque parece que o tema é tão difícil e tão terrível que a gente nem toca no assunto, basicamente. Então, é muito bom falar sobre isso com essa naturalidade, com a clareza que vocês estão trazendo o tema,
para que todas as pessoas possam compreender. E isso facilita também a entrada deles no mercado de trabalho. Quanto mais eu sei, mais oportunidades eu posso dar, né? E é isso que a gente quer trabalhar também com o IDES, para que a gente possa ampliar esse conhecimento. Eu queria trazer um ponto aqui, que a gente está falando que não é um bicho de 7 cabeças, né? Como a Heloísa mencionou, e não é, nenhuma delas é, né? Nenhuma das deficiências. Eu digo todos os dias que eu até esqueço que tenho a deficiência, porque ela é tão parte de mim que a minha vida é toda adaptada, tudo, a minha casa, meu carro, tudo que eu faço é adaptado e eu não percebo, né, que eu tenho essa limitação. Mas tem uma coisa relacionada ao Down, principalmente, né, Bento, que algumas pessoas acham que a palavra Down é meio para baixo, né? Não é uma palavra que signifique coisa boa. Explica para a gente um pouco sobre isso. Algumas pessoas pensam que o Down é igual o Down da língua inglesa, né? Tem um sentido de descida, né? E, na verdade, não é bem assim. Síndrome de Down, ela procura homenagear o Dr. John Langdon Down, que em 1866 identificou as características básicas do síndrômico, que eram aqueles olhos mais puxadinhos, que eram as mãos um pouco menores e mais ásperas, que mesmo as crianças nascidas em famílias europeias típicas, elas tinham uma característica que, segundo ele, lembravam os mongóis. Por isso, até que no início ele chamou de mongolismo. Esse é um termo, esse sim, pejorativo, que já não se usa mais. Não. Então, é por isso, na verdade, o Dr. Down é quem foi o primeiro a descrever essas características. Essas características, no entanto, foram o Dr. Jérôme Lejeune, um médico francês, em 1959 apenas, ele identificou essa trissomia do 21, essa divisão dos cromossomos. E depois, então, as coisas começaram a evoluir mais. Mas olha como são as coisas. Passou-se toda a década de 60, né, com os estudos, e só na década de 70 começou-se a discutir, a perceber a importância da estimulação precoce, como bem disse a Heloísa. Essa estimulação precoce, quanto mais cedo, na verdade, ela tem que começar. Com o Caio, nós começamos com 30 dias. Ela facilita muito o desenvolvimento da criança, ela ajuda demais que a criança se desenvolva. E toda essa estimulação vem se reverter em benefícios para a criança ainda na primeira infância. Outros aspectos, por exemplo, uma boa alimentação. O Caio foi vegetariano até os 4 anos de idade. Depois é que ele começou a consumir outros tipos de comida. Agora, além disso, passou-se mais uma década, praticamente toda a década de 70, né? E na década de 80 em diante é que começou a se pensar em se discutir mais abertamente a questão da inclusão. Anteriormente, até esse período, era comum que essas crianças ficassem em casa, que os pais não mostrassem para o público, que fizessem uma distinção, né? Daí não, né? Nesse período, infelizmente, nós pegamos o Caio já decididos a entrar nessa política de inclusão, né? Aí ele passou a frequentar todos os ambientes que lhe foram possíveis. Na década de 90, a inclusão se fez realidade, né? Se teve uma série de medidas com isso, e hoje a nossa preocupação não é mais com a inclusão, porque a inclusão para nós virou uma coisa comum. Nós todos lutamos pela inclusão e esperamos que sejam aceitos dessa maneira. Mas nós estamos pensando no futuro, porque descobriu-se também, agora, mais recentemente, que os jovens com síndrome de Down possuem, pelas suas características, uma possibilidade muito maior de adquirir os sintomas de envelhecimento a partir dos 25 ou 30 anos,
sintomas que, em nós que não temos a síndrome, só viriam depois dos 50. Entre outros, por exemplo, a perda de capacidade cognitiva, até mesmo alguns sintomas do mal de Alzheimer. Então, hoje, nós estamos preocupados em oferecer a eles um treinamento, se é que nós podemos chamar assim, que previna essa possibilidade do envelhecimento precoce. Olha, tá vendo? As descobertas vão acontecendo, né? Realmente, todo esse processo de inclusão, ele é muito recente, com todas as deficiências, né? A sociedade, há muito pouco tempo, começou a ver as pessoas na rua, né? Porque na minha infância, por exemplo, eu só fui para a escola quando era, na época, equivalente ao que a gente chamava de ginásio, né? Até lá, eu estudei em casa, porque as escolas não aceitavam a minha condição. As crianças que tinham uma deficiência como eu deveriam ficar ou em instituições ou nas casas, né? Mas não na escola regular. Então, foi evoluindo aos poucos, mas agora, graças a Deus, até a pesquisa, né? Tudo vem trazendo mais informações para a gente poder trabalhar melhor os temas. E aí, eu queria trazer um pouquinho do caso da PENSE, Heloísa, para você explicar um pouquinho mais sobre a PENSE, porque eu sei que é um instituto que faz pesquisa, né? E já aproveitando para você falar um pouco das características, né, do autismo, como o Bento estava falando aqui para a gente. Não, perfeito. Até vou voltar um pouco atrás para ir complementando, que é o seguinte: quando eu digo, e a gente diz aqui, que não é um bicho de 7 cabeças, eu até falei assim, não é um bicho de 7 cabeças para mim. Porque a gente tem que reconhecer, num país que tem as dimensões como o Brasil, que quando você tem condições e acesso a tratamento, a plano de saúde, você consegue, se houver uma recusa dos planos, você tem acesso a advogado, você consegue acionar os planos, você consegue reverter essas situações, é muito mais fácil a gente ir cortando as cabeças dos bichos todos, né? Sim. Mas, quando a gente pensa nas dimensões do nosso país, e eu dava esse exemplo, depois até parei de dar, porque eu sempre falava do mesmo estado, e não tem nada a ver, mas é só para dizer assim, o Brasil inteiro não é São Paulo, a gente tem o interior do Acre, a gente tem o interior de Rondônia, a gente tem, enfim, várias outras regiões que sequer são servidas como nós somos em termos de assistência médica, assistência à saúde. E aí tem uma coisa que eu acho ela é muito, muito dura, mas que a realidade, principalmente, a gente vê isso muito quando vai falar de grau de autismo, que é o seguinte: a deficiência de uma pessoa, ela não é medida, a deficiência física, mental de uma pessoa, ela não é medida pelo que aquela deficiência causa de incômodo para a própria pessoa. A deficiência física ou mental de uma pessoa, mas a deficiência no modo geral, ela é medida por quanto aquela pessoa vai depender dos outros. Que se você olhar de um jeito como se olhava no passado, é o quanto que meu filho, né, falando no passado, vai atrapalhar a minha vida, o que eu vou ter que fazer diferente, porque ele precisa de um grau tanto de suporte. Então, assim, eu falo disso porque às vezes a gente fala, mas qual é a gravidade? Tem esse elemento perverso por trás, e acho que isso é o principal mindset, o principal jeito de encarar, que vem mudando bastante. A gente vem ver isso evoluindo. A inclusão no Brasil escolar, de autistas, pelo menos, é uma luta cotidiana. Para não dizer assim que não é uma luta, semana passada a gente estava lá com uma ação que foi entrada pela Federação de Escolas Estaduais do Paraná, que queria acabar com a obrigatoriedade de inclusão de alunos com autismo no estado. Então, assim, são coisas que a gente vê que, quando a gente fica sabendo, é um choque, porque você imagina, nós estamos em 2022 e ainda tem gente que acha que a melhor solução é a segregação, né? Quando a gente já sabe que para o desenvolvimento do autista é melhor a não segregação, mas a parte talvez mais importante que as pessoas desconheçam é que para o desenvolvimento das crianças típicas é extremamente benéfico o convívio com crianças não típicas, né? Então, isso
também influenciará, essa convivência também influencia para o bem no ambiente de trabalho. A gente vai chegar lá falando. E em relação ao autismo, o que eu queria dizer para vocês é que a gente vai encontrar sempre nos autistas restrição de interesses, às vezes assim, um hiperfoco numa determinada questão, isso é uma coisa bastante comum. Dificuldade de comunicação, então isso é uma coisa que permeia em diferentes graus, mas que permeia todo o espectro. O espectro do autismo ele é entendido como espectro do autismo porque a variedade dos graus e de cada uma das características, o quanto elas podem ou não estar presentes no indivíduo, ela produz indivíduos e situações únicas, por isso que a gente fala em espectro, né? Então, assim, não existe... E tem uma coisa interessante do autismo, que existia essa divulgação, né, de que existiam uma menina para cada 3 meninos. Diagnosticados com autismo. Até por isso a cor do autismo é azul. Então era uma coisa que você meio identificava que é meninos com autismo. Só que se descobriu recentemente que essa percepção, ela não é cientificamente comprovada, não se conseguiu ainda verificar isso cientificamente. É uma questão de diagnóstico. Então as meninas são normalmente mais introvertidas. Então, ninguém acha esquisito se a menina é mais quietinha, ou se ela não se mistura, ou então ela fica parada desenhando, se por acaso o hiperfoco dela é ficar desenhando. Então, assim, é mais difícil o diagnóstico em meninas. Estamos mudando essa realidade. Nos países mais desenvolvidos, com técnicas de diagnóstico mais desenvolvidas, etc., isso já mudou, é diferente. Mas existe essa percepção ainda que acomete mais meninos do que meninas. Não se sabe mais se isso é uma realidade. E outro ponto que mudou bastante do autismo é que antes a gente falava em um caso a cada 100 crianças. E aí isso foi diminuindo. Hoje nos Estados Unidos eles dizem um caso a cada 68 crianças. A gente não tem no Brasil um censo sobre isso, né? Teve todas aquelas discussões sobre se iam fazer o censo. A gente não tem esse censo. Então estima-se que no Brasil hoje, considerada essa proporção, a gente tem 2 milhões de autistas. Se a gente tem 2 milhões de autistas, a gente tem muito mais pessoas afetadas pelo autismo, porque ele impacta a família, ele impacta os irmãos, ele impacta os cuidadores. Então, assim, é muito maior do que o que a gente pensa. As características, então, de novo, existe até na internet, se você entra, tem lá um questionário que chama MChat, e faz lá umas perguntas. Só que não adianta você responder isso, precisa ir no médico, precisa buscar um acompanhamento multidisciplinar, porque não é aquela coisa de, respondeu 19 de 20, então é autista. Não, é uma combinação entre... Então, tem 3 partes de perguntas diferentes, e você precisa pontuar de uma dada forma em cada uma dessas partes. Isso é uma coisa que você faz um autodiagnóstico. Mas uma coisa importante existe dificuldade na fala, existe dificuldade de interação social, existe... você chama, a pessoa não responde pelo nome, tem que procurar ajuda. O autismo faz uma história muito similar, porque todo o desenvolvimento da pesquisa e científico, o pessoal da síndrome de Down puxou isso, foi benéfico para o autismo também. Quando você olha para 1970, primeiro que ninguém falava, né, até 1940, ninguém falava em autismo. Depois, era tratado como se a pessoa fosse maluca, esquizofrênica, como se fossem outros tipos de questões psicológicas e não mentais, emocionais e não genéticas. Então, tinha todo um outro. E tinha a tal da síndrome, da mãe geladeira, né? Então, o filho, ele ficou daquele jeito porque a mãe era fria e não gostava da criança, né? E isso, imagina, na década de 70, era a crença que existia, imagina o quanto de mal não se fez, quantas mulheres não sofreram, achando que a culpa do filho se comportar daquela forma era delas. Então, assim, existe toda essa questão sobre o autismo. Mas o ponto que eu queria realmente deixar aqui estressado é a questão da inclusão, que não é uma luta diária. O Instituto Pense, ele é um instituto fomentador de pesquisa, ele luta pela conscientização em relação ao autismo,
E hoje nós temos vários movimentos, aí, como eu falei, todos da sociedade civil, e certamente iniciados ou liderados por pais, mães, pais, enfim. A gente tem muitos movimentos disso. No dia 2 de abril, no mundo inteiro, então, se é o Dia Mundial da Conscientização de Autismo, vocês vão ver os monumentos, quer dizer, o Cristo Redentor iluminado de azul, mas vai ver isso em São Paulo, vai ver isso, enfim, no mundo inteiro, a Torre Eiffel, como costuma ter, a Casa Branca. Então, assim, a gente vê isso muito espalhado no mundo hoje em dia para chamar a conscientização. Muito bom. Nossa, e como a gente depende da pesquisa, porque começa a ter um tratamento mais justo, né? É através do nosso entendimento que a gente vai viabilizando o caminho, né, para todas as pessoas. Eu queria aproveitar o nosso tempo aqui para falar um pouco da questão da empregabilidade, né? Porque a gente sabe que o ambiente de trabalho está muito complexo, a gente teve toda a pandemia, né? Então, assim, se vocês conseguirem explorar um pouco essa questão, primeiro da complexidade, né, da inclusão no ambiente de trabalho, o que vocês acham que ajudaria a superar as dificuldades que vocês já sabem que existem? Eu sei que a Didi trabalha com isso bastante, então vamos tentar explorar um pouquinho. E como que a pandemia em si, até tem uma pergunta aqui que eu já estou ajudando a responder, como que foi o desafio da pandemia para os dois casos, né? Na situação de relação dessas pessoas estando em casa, o home office, toda essa relação. E como que a gente supera essas dificuldades hoje de trabalho em que a gente tem tantos desempregados sem deficiência e as pessoas com deficiência e outros tantos marcadores sociais disputando as mesmas oportunidades no mercado. Então, como é que a gente faz para isso ser um pouco melhor ou a gente conseguir evoluir um pouco? Bento, vamos começar com você. Difícil a pergunta, né? Não é difícil. Ela é um pouco complexa só e a resposta é longa. É importante dizer que a Didi é uma entidade sem fins lucrativos e ela tem uma escola de ensino fundamental. Então, nós acolhemos as crianças a partir dos 7 anos, elas estudam, se alfabetizam, e, ao contrário do que se pode imaginar, não é uma segregação, muito pelo contrário, é uma preparação para a convivência. Porque, obviamente, uma criança que é bem preparada, que ela é alfabetizada, ela convive muito melhor com os demais na medida em que ela tem essa oportunidade depois, não é? A partir do momento em que depois, inclusive, nós temos, depois do ensino fundamental, uma parte de preparação onde nós acolhemos crianças que estão nas escolas ditas regulares, mas essas crianças chegam e não sabem assinar o nome, não sabem, só sabem fazer bolinha no papel. Então, a gente torna a recuperar todo esse processo para que elas tenham uma preparação. E, a partir dos 15 anos, elas têm uma preparação para o mundo corporativo. Depois, quando eles, normalmente, aos 18, por aí, eles entram num processo que se chama de empregabilidade. Empregabilidade é o nome do curso. E nesse programa de empregabilidade, nós temos lá uma equipe multidisciplinar, liderada por uma psicóloga, onde ela vai identificar oportunidades de emprego e adaptar essas oportunidades de emprego às características do jovem. Obviamente que é um processo complicado esse, não é tão simples assim, não é? Mas existem estudos que mostram, por exemplo, a McKinsey publicou em 2014, veja só, um trabalho extenso falando sobre o valor que essas crianças agregam às empresas na medida em que elas promovem, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, com relação aos clientes, um maior entendimento de que a diversidade é importante. Outra coisa que também ajuda um pouquinho
é a lei de cotas, aquela lei 8.213, lei federal, e Sim. que faz com que as empresas destinem de 3 a 5% de suas vagas a pessoas com deficiência. Só que as empresas, em geral, elas preferem as pessoas com deficiência física, porque não tem tanta dificuldade de entendimento do que acontece no ambiente. Já a criança com deficiência intelectual vai dar um pouquinho mais de trabalho, em tese, mas aí é que entra o trabalho da DID também. O nosso profissional vai até a empresa, faz uma sensibilização com todo o ambiente, aprende o trabalho que vai ser destinado a esse jovem e ensina esse jovem a ter esse trabalho. E depois, à medida que ele está empregado, acompanha de 15 em 15 dias esse desenrolar para que ele tenha até o momento que ele tenha autonomia para executar sozinho. Na verdade, o que a gente verifica é o seguinte: as empresas estão procurando cada vez mais incluir no seu planejamento estratégico aquelas famosas 3 letrinhas, né, ESG, né, o social, ambiental e a governança. Né? O que a gente percebe é que o social é uma parte que demora um pouquinho mais para vir. O ambiental e a governança parece que estão mais enraizados para as empresas, mas elas estão compreendendo também a importância do social. E aí fica mais fácil de você conseguir essa inclusão. Hoje, lá na DID, nós temos nessa faixa etária cerca de 37 crianças de trabalho. Dessas, nós temos 30 trabalhando. Olha, é bom. 25 estão no emprego apoiado e 5 estão apenas com orientação à distância. Isso, para nós, é uma coisa muito importante, não é? Sim. Outra coisa também que é muito importante é a participação das famílias no apoio a essas crianças. Então, nós somos uma entidade assistencial também, e nós acolhemos lá muitas crianças, muitos jovens que não teriam outra possibilidade de pagar uma entidade se não fosse o atendimento que nós damos a eles, com bolsa e tudo mais. Nesse caso, é importante perceber que, frequentemente, quanto mais pobre a família, maior é o cuidado que a mãe tem, maior é a preocupação da mãe em não dar muita liberdade e autonomia para essa criança. Então, o nosso papel assistencial, a nossa assistente social, não apenas acompanha esse desenvolvimento dentro da escola, como também vai até as casas para orientar as mães a como dar o atendimento a essas crianças para que elas possam se desenvolver melhor. Finalmente, eu acho que eu perdi um pouquinho a questão, mas eu queria dizer que, na verdade, a partir do instante em que eles se encontram prontos para o trabalho ou ambientados para o trabalho, isso é uma alegria muito grande, tanto para o jovem quanto para as famílias. Claro. E o mercado segurador está se mostrando um mercado bastante receptivo a essas crianças. Então, por exemplo, hoje nós temos 4 desses nossos jovens estão trabalhando na Mafre, temos outros 5 na Pancari, temos trabalhando na Serasa, está há 15 anos trabalhando lá. Temos uma trabalhando no American Express, temos, enfim, gente trabalhando nos mais variados setores da economia. Meu filho está trabalhando numa corretora de câmbio na área de RH, ou seja, todos eles desenvolvem essa oportunidade de trabalho e a gente percebe que está sendo cada vez mais frequente esse trabalho ser aceito. Agora, você me fez uma pergunta que é sobre a pandemia. A pandemia, como que ela impactou?
Exatamente. No início foi uma coisa muito forte, nós não sabíamos muito bem como seria. Porém, nós procuramos rapidamente nos adaptar a isso, treinando os professores para que eles pudessem dar aulas remotas. Então, os nossos alunos, durante todo esse período, foram atendidos remotamente. E atendidos não apenas naquelas matérias, digamos assim, mais comuns, por exemplo, a lectoescrita ou coisas desse gênero. Eles também tiveram aulas de educação física, tiveram aulas de dança, tiveram as mais variadas aulas de bateria, que eles acabaram abraçando e simplesmente adoravam esperar a hora da aula para interagir com os colegas durante esse período remotamente. Tá Eles certo. ficaram ansiosos, queriam compartilhar, queriam interagir. E nesse momento, no momento da aula, é o momento em que eles aproveitavam para isso. Com isso, nós tivemos uma excelente adaptação. Os nossos professores foram realmente maravilhosos nesse período todo, e tanto é que quando começamos a retornar às aulas presenciais, num primeiro momento, os pais não queriam que eles voltassem às aulas presenciais. Imagina. A alegação era que ainda havia o risco de, eles não vão se adaptar à máscara, eles vão se abraçar, eles vão promover a transmissão do vírus na escola toda. Nós não tivemos nenhum caso no pós-retorno em que houvesse a transmissão do vírus. E, aos poucos, eles foram retornando e, naturalmente, hoje já estamos com o programa todo sendo feito presencialmente. Ai, que bom, né? Infelizmente, durante a pandemia, nós perdemos alguns alunos, perdemos 3 alunos e perdemos alguns pais também, mas, infelizmente... Esse impacto, né? Todas as famílias passaram. Não falei com ninguém que não tenha tido uma situação dessas, né? Infelizmente. Mas, na verdade, assim, pela tua descrição toda, esse cuidado educacional é o que realmente vai dar condições, né, das crianças irem adiante e terem as suas oportunidades. No caso do autismo, Elo, foi impactante? O que você acha que tem, assim, nesse tema da empregabilidade para o autismo, que você não está dentro da questão escolar como o Bento está, mas como que você vê essa questão da empregabilidade? Que movimentos, ou o que as empresas estão fazendo, de fato, né, para conhecer mais e para poder incluir mais, né? Não, perfeito. Primeiro, assim, a gente sempre volta para a base, né? Porque para você falar em emprego, a criança tem que estar primeiro incluída na escola, né? Então, isso sempre é super importante. Exatamente. Não existe o depois se não tiver o antes, né? Ainda mais no caso do autismo, que são habilidades que você precisa treinar, desenvolver nas crianças, elas não as têm de uma maneira natural. Uma coisa que eu fui aprendendo também no autismo é que a questão da imitação, ela é diferenciada no autismo no sentido que ela é modulada. Tem autistas que imitam, tem autistas como meu filho, a gente teve que ensiná-lo a imitar. Então, coisas que as pessoas, você aprende por 3 modos, né? Geralmente você aprende de 3 modos. Por imitação, que olha e faz. Por experiência, que geralmente é dolorido, né? Você põe o dedo no fogo, queima, e você não põe mais, né? Ou por meditação. Mas por imitação, a gente aprende o tempo todo. Você está num restaurante que você nunca foi comer comida chinesa e você não sabe se aquele bolinho você come com um palitinho, você olha para o lado e no segundo seguinte você está imitando. Isso não é uma característica super desenvolvida ou inata nos autistas, muitas vezes falha por todas as questões de comunicação, do mundo, enfim, às vezes isso falta. Então, o que a gente primeiro luta muito é pela inclusão. Sem a inclusão desses alunos na escola, e aí só para tocar na questão de cota, né, não existe limitação de aluno
de inclusão, seja qual for a inclusão, por sala de aula. Isso é uma falácia. Ah, não, a gente está com limite de aluno de inclusão já preenchido, tem um aluno por sala, não existe essa limitação na lei. Então, isso é uma coisa que não existe. E aí a gente pula, então, para fazer o reflexo disso, quando a gente pensa na lei de cotas, que o Bento bem lembrou, e quando a gente pensa na atual situação do SG. Eu acho a questão do SG é uma bênção, eu acho que é uma onda maravilhosa. Eu ia te perguntar isso, se você estava vendo mudança. Não, eu acho uma onda maravilhosa para nós surfarmos, assim, no sentido de que os pilares de ação mais importantes do SG, a questão ambiental e a questão social. A gente vê a questão ambiental mais adiantada, mas também a questão de fiscalização é mais adiantada, e a multa, se você fizer uma infração ambiental, tem desde cadeia para a pessoa, né, prisão, a cadeia fica muito não técnico, até multas, etc. Quando a gente vai para a questão social, não existe, é muito menos comum a fiscalização, se bem que ultimamente a gente tem visto, olha, trabalho escravo não sei aonde, pegaram não sei o quê, por quê? Porque a fiscalização aumentou. Então a gente vai começar a ver isso melhorar. E o social, ele engloba desde o trabalho escravo, enfim, todas essas questões de diferentes etnias, de diferentes religiões. Ele tem muita coisa nesse pilar, no pilar social. E a inclusão de pessoas com deficiência também é um pilar importante nessa questão. A gente tem a lei de cotas, e no escritório a gente sempre diz, esquece a lei de cotas. Não porque a gente não queira preencher as cotas, a gente quer achar as pessoas independente das cotas. Se a gente tiver mais pessoas com deficiência trabalhando no escritório, melhor. Não vamos nos limitar pelas cotas. Então, é nesse sentido apenas que pelas cotas, é nesse sentido apenas que a gente fala de esquecer a lei de cotas. E aí, uma outra coisa que a gente vê, das empresas que se esforçam para fazer uma inclusão, também é muito comum você ver a inclusão acontecer nos departamentos de auxílio ao negócio principal da empresa, mas você não vê no negócio principal. Então, no nosso escritório, a gente tem pessoas com deficiência trabalhando no escritório, mas a gente gostaria de ter pessoa com deficiência na função, advogados, estagiários na função. E, enfim, eventualmente a gente tem, e eu sou muito feliz nesse sentido, porque a gente conseguiu emprego apoiado. Nós temos uma pessoa neurodiversa, né? Então, tá aí, ela aqui nem interessa a gente determinar se qual é a neurodiversidade, se é autismo, se que tipo que é, o que é, não interessa, mas ela é neurodiversa, e eu concordo novamente com o Bento, que as pessoas preferem, e nem preferem, nem nesse termo, esse termo também nem é bom, né? O preferem, mas existe mais fácil a contratação de pessoas com deficiência física do que pessoas com deficiência intelectual. E é o maior número mesmo, 47% das contratações são de pessoas com deficiência física. Mas quando a gente consegue que uma pessoa com deficiência intelectual, com outras deficiências, seja neurodiversa, seja contratada, e a gente conseguiu isso no escritório, tem benefícios que eu achei incríveis, porque eu sei que tem um trabalho recente da McKinsey falando sobre isso, eu não tive acesso ainda, não li esse relatório, mas está na minha programação para ler, mas o que eu posso dizer nós conseguimos contratar uma pessoa neurodiversa no nosso grupo, nós temos outras pessoas com deficiência no escritório, então isso já é uma coisa que as pessoas estão sendo treinadas, e que é uma outra coisa importante. Se você pensar numa vida adulta de um ser produtivo, né, de uma pessoa produtiva hoje em dia, ela passa pela educação familiar, ela passa pela educação religiosa da família, ela passa pela educação escolar e ela completa a sua educação no ambiente corporativo, né? Então, a gente vê essa evolução das pessoas. Então, para todo mundo ter acesso a uma educação completa, ela deveria passar por todas essas fases, por todos esses aspectos de educação.
E eu acho o último, o corporativo, ele é muito importante, porque o corporativo talvez ele seja o mais desafiador. Você pega pessoas com formações totalmente diferentes, com backgrounds totalmente diferentes, que você quer que aflorem, porque a gente quer diferença de ideias, né, em vários sentidos, mas a gente não quer que aflore aquilo que é negativo. Então, é muito difícil isso no dia a dia, quando a gente está lidando. Mas o que eu posso dizer, assim, para nós que tivemos essa experiência de uma contratação de uma pessoa neurodiversa com acompanhamento, o acompanhamento ele é muito importante, porque ele vai abrir os olhos para coisas que, sim, as pessoas perceberiam. Poderia demorar mais tempo. Então, antes das pessoas terem que perceber, né, aquela coisa até da que eu falei de como você aprende por experiência, a gente já explica, a pessoa já pensa sobre aquilo. Então, isso funciona assim, né? Não adianta você treinar só uma parte da inclusão, né? O incluído. Você tem que treinar as outras partes também, é tão ou mais importante. E aí, a coisa que a gente descobriu foi que, ao contratar uma pessoa com limitação nas comunicações, na interação social, melhorou extremamente a comunicação entre os demais, a interação social entre os demais. Então, é um efeito multiplicador e é muito legal de você ver. Então, antes você dava a ordem para a execução de um trabalho de uma forma, e às vezes o trabalho não vinha exatamente como você queria. Agora, todo mundo dá a ordem para a execução de trabalho de uma outra forma, porque fomos treinados. As coisas estão melhorando. Então, assim, no final melhorou a produtividade, que significa melhorar a lucratividade, e tudo por conta de uma pessoa com deficiência incluída no grupo. Então, assim, eu acho muito, muito importante. Eu sei que tem experiências boas, tem experiências ruins, mas isso mas como tudo, né? Exatamente o que eu ia falar. Isso é questão da pessoa. Primeiro a pessoa, né? Por isso que eu gosto muito de falar pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa vem na frente. Você tem experiências ruins com pessoa com deficiência e você tem bastante experiências ruins também com pessoas sem deficiência. Então, assim, não existe uma diferença nessa hora, né? Então, e aí essa coisa de aprender a olhar para a pessoa também é muito mais importante do que olhar para a deficiência, né? Isso é uma coisa que a gente tem que a McKinsey apontou no trabalho dela, essa melhoria interna da comunicação, essa melhoria na forma das pessoas se relacionarem, os próprios clientes se relacionam melhor. E, por exemplo, nós temos os jovens que trabalham em farmácia, em ambiente de atendimento a cliente, e eles se dão super bem com isso. E as farmácias relatam que muitos, sobretudo os velhinhos, eles preferem ser atendidos pelos jovens com síndrome de Down e ficam ali num relacionamento muito bacana. Isso é interessante. E aí, só para responder a pergunta que me fizeram sobre como foi a pandemia, como foi o autismo com a pandemia, foi muito difícil porque os autistas estão acostumados e precisam, para sua tranquilidade, eles buscam rotina. Então, num primeiro momento, foi uma quebra total de rotina. Então, foi bem complicado, até que a quarentena virou rotina. E aí o que foi complicado foi fazer a volta. Que foi bastante, porque já estava adaptada àquela rotina, e aí fazer a volta também foi menos complicado do que a primeira, fazer a quarentena, porque era uma rotina que ele já conhecia, né? Estou falando especificamente do meu filho. Diferente da quarentena, que ele mudou de rotina para uma rotina que ele absolutamente não conhecia. Não sabia como ia ser. Eu nunca ficava em casa o tempo todo, o pai não ficava em casa o tempo todo, o irmão não ficava em casa o tempo todo. Então, assim, agora, para as questões de terapia, para as questões dele, foi super complicado, porque não funciona a terapia online, por mais que a gente tentou, foi extremamente desafiador, foi extremamente cansativo, e simplesmente não funciona. Porém, mesmo ele tendo ficado um tempo sem terapia, porque não funcionava, a convivência mais intensa com a gente foi extremamente positiva para ele. Então, assim, isso eu posso dizer que foi bom para o meu filho nessa condição. Eu não acho que foi a realidade de todo mundo, para ter muita gente que foi um desafio, foi uma coisa muito... A gente vê altos relatos de ansiedade,
de crise de depressão. Eu acho que foi uma coisa muito difícil para bastante gente, né? Acho que todo mundo tem que ter essa consciência, né, de que a pandemia foi difícil durante, é difícil depois, e que a gente tem toda essa adaptação e tem que olhar com mais cuidado cada pessoa, que reflexos tem, né? Olha, eu tô assim extremamente feliz, vocês estão dando uma aula, eu ficaria aqui até amanhã conversando, porque vocês têm tanta vivência para compartilhar, mas a gente daqui a pouco já está encerrando, e uma das coisas que eu queria que vocês falassem, com a experiência e a visão que vocês têm, é sobre o futuro, né? O que esperar do futuro? A gente está vendo evolução, a gente está vendo a ciência nos ajudando a entender mais, né? A gente está vendo as empresas se mobilizando e esse caráter mais humanizado começando a aflorar, com a ESG ajudando, né, a estruturar melhor, mas o que a gente pode esperar efetivamente desse futuro da inclusão, né? O que seria o próximo passo do que nós tivemos até agora? Porque apesar de termos evoluído, a gente ainda vê muito regresso em algumas coisas, né? A parte de legislação, toda hora a gente tem um susto de que alguma coisa vai se perder. A gente ainda tem essas questões, né, de sociedade que não entende totalmente e aí faz movimentos contrários quando deveria estar evoluindo. Então, o que esperar, né? Qual é o futuro que vocês veem? No mercado de trabalho, principalmente, e nas suas instituições, onde vocês frequentam, dentro de tudo que vocês vivenciam com a questão, né, da deficiência. Começa você, Luísa, depois a gente passa para o Bento. Eu tenho muita esperança nessa onda do ESG, porque eu acho que isso não é uma onda, né? Eu falo onda porque ela está chegando agora como uma onda, mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê que é um movimento que veio para ficar, né? Então, assim, a gente vê uma BlackRock da vida falando que vai prestar dinheiro mais barato para a empresa que tiver mais investimento em ESG, e isso é um estímulo muito forte, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo com extremos bons olhos, assim, eu acho que é um caminho muito interessante. Não acho que vai ser uma onda no sentido que vai e volta, eu acho que é um caminho que a gente começa a trilhar e que eu espero, mas eu também acredito que não tenha volta, tá? Então, eu acho assim, muito importante a questão do social e do ambiental. A governança, eu não ponho ela como pilar do ESG, embora eu trabalhe com isso, mas a governança, ela tá ali para assegurar que aqueles dois pilares se desenvolvam e aconteçam realmente. Então, assim, eu acredito muito nessa questão. E aí, aquela coisa da conscientização. Uma vez conscientizada, uma pessoa ela não deixa de ser conscientizada. Então, assim, uma coisa legal do nosso trabalho, quando a gente fala em conscientização e traz essas questões todas, é que a pessoa não deixa depois de ser conscientizada, ela não vai esquecer o que ela aprendeu. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Eu vejo com bons olhos também a cobrança em relação ao preenchimento das cotas para as pessoas com deficiência. Eu acho isso extremamente relevante. Vejo isso relevante também nas questões de etnia em universidade, em escolas, e se a gente não tiver isso, a gente não provoca mudança. Só a conscientização, embora eu acho que ela é extremamente importante e extremamente efetiva, ela demora mais. Então, eu acho que é super importante a observância dessas leis de criação de cotas, eu acho que é um caminho também super importante. O que eu gostaria de ver eu gostaria de ver os ambientes corporativos, os ambientes de negócio realmente diversos. Isso é uma coisa que eu acho que o vídeo que estava abrindo aqui a apresentação, muito feliz nesse sentido, porque ele fala, o mundo é diverso, o mundo sempre foi diverso. Então, na verdade, a gente tem que abraçar esse lado da humanidade, da qual nós somos ínfima parte, da diversidade e abraçar esse lado e não vai ter outro jeito. Se continuar, e de novo eu acredito que continue, principalmente as políticas voltadas aí para a ESG, e portanto
todas as questões de diversidade e inclusão, eu vejo que a gente está num caminho muito legal. Que bom, eu também sou bem positiva com o futuro, mas tem um ponto importante. Hoje eu trabalho na Talento Incluir, né, que é uma consultoria que trabalha pela empregabilidade das pessoas com deficiência, e uma evolução que a gente vê ao longo dos anos, a gente fez muita conscientização, né? Falamos, e ainda falamos e vamos falar muito tempo, porque a sociedade é grande demais, né, para você atingir todo mundo, mas, vamos dizer assim, a mudança de patamar vem com a estruturação da gestão mesmo, porque é o que você falou, não adianta só você conscientizar, a gente tem que realmente pôr em prática e medir para ver se está acontecendo, né? A gente não gosta de defender uma política de cotas, porque não deveria existir, mas dado que existe né, essa desigualdade histórica para corrigir, então, enquanto isso não acontecer, a cota é necessária. Mas ela sozinha também não funciona, né? Não funciona, então... mas ela só causa uma mudança mais rápida do que a conscientização. Acho que isso é uma coisa que todos nós reconhecemos, né? Exato. Não é o ideal, mas é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Por isso que eu digo que você fazer gestão, medir, de fato, ajuda a levar adiante e não deixar retroceder, né? Para as pessoas não tirarem o olho do assunto, porque eu acho que o que nós todos defendemos aqui, né, é que mais e mais a gente possa falar sobre o tema para expandir o conhecimento da sociedade de todo mundo. Bento, vamos lá agora, e o que o futuro nos revela daqui para frente agora? Em primeiro lugar, eu endosso plenamente tudo que a Heloísa falou. Perfeito, é isso mesmo, mas eu gostaria de lembrar algumas coisas. Por exemplo, no mundo de Esparta, antigamente, as crianças defeituosas, como eles chamavam, todos aqueles que não nasciam dentro da conformidade social, eram sacrificadas, pura e simplesmente. Elas nasciam e eram imoladas. Hoje, na Finlândia, eles têm como meta eliminar todas as crianças que tenham alguma desconformidade. Provavelmente a Finlândia vai ser um país onde vai ser zero a possibilidade de crescimento de uma criança sem as condições de normalidade. Então, entre esses dois extremos, paira aí tudo aquilo que nós temos que lutar para que aconteça e para que esses jovens sejam aceitos tais como eles são. Quando eu tive o meu primeiro contato com essa situação, eu fui atrás de literatura a respeito, e o primeiro livro que eu li era de uma professora aqui da USP, a doutora Beatriz Lefebvre, e naquele tempo, a análise que ela fazia era o seguinte: esses jovens vão morrer muito cedo, eles não vão superar a primeira infância, e os que superarem, a longevidade deles está estimada em, no máximo, 30 anos. Hoje, a idade média desses jovens está além dos 60 anos. Eles vão viver por muito tempo e, pela primeira vez, eles vão transcender os pais. É a primeira vez na história aí em que esses jovens vão superar os pais. Muitos deles vão sobreviver quando os pais já não estiverem aqui para ajudar a cuidar deles. E esse cuidado precisa ser eterno, porque, como a Heloísa já disse no começo, isso não é uma doença e, portanto, não sara. Essa é uma condição que permanece. Então, eu entendo que nós precisamos nos preocupar não apenas com o trabalho, como já foi muito bem dito, mas também com outras condições do cuidar. É necessário pensar o cuidar desses jovens para quando eles envelhecerem.
Outra coisa importante que me parece assim vai ajudar demais no processo de absorção desses jovens é a tecnologia. Eles têm alguma facilidade para absorver tecnologia. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que nos impressionou demais. Nós recebemos um aluno, tem 8 anos, e os pais, eles se mudaram para o Brasil e essa criança não fala português, ou não falava português. E eles vieram até a escola, perguntaram, olha, será que não podemos tentar? Ele não fala português, o pai falava um português muito mal e a mãe não falava nada. Nós decidimos acolher. Qual não é nossa surpresa que esse menino começa a se desenvolver e, no relacionamento com os demais, depois nós observamos que um dos mais velhos estava aprendendo a se comunicar com ele, fazendo a tradução pelo celular. Ou seja, é uma coisa notável. E eu acho que essa facilidade vai ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, vai ajudá-los a vencer esse desafio com bastante facilidade. Facilidade não, nada é fácil, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente sabe que também não é um unicórnio cor-de-rosa. Então, a verdade é, isso exigirá muita luta. Isso exigirá de nós, que somos pais, e de toda a sociedade envolvida, uma abertura muito grande de espírito para entender que eles são ligeiramente diferentes, mas que eles podem perfeitamente adaptar-se ao nosso convívio e eles têm toda a condição de fazer isso de forma muito positiva, trazendo benefícios para todos os ambientes em que eles forem aceitos. Então, a minha expectativa é que realmente aconteça isso, é que realmente essa luta pela inclusão tenha mais sucesso daqui para frente, ela já avançou um terreno imenso e que ela venha a conquistar ainda outros espaços e que as empresas, obviamente, entendam a inclusão como parte da sua estratégia e montem realmente equipes que contemplem essa absorção de pessoas diferentes. É aí que está a possibilidade de sucesso, não apenas deles, mas das próprias empresas. Mais diversidade, mais sucesso. Com certeza. Na verdade, é uma luta de todos nós, né? De uma sociedade inteira que, com e sem deficiência, querem ser valorizados, querem ter pertencimento, querem ter sucesso, enfim. A gente olha um segmento, como a gente está falando aqui, de pessoas que têm uma característica diferente das demais, mas todas as pessoas, no fim, querem as mesmas coisas. Então, a gente trabalhar isso nas pessoas possibilita que todo mundo tenha uma sociedade melhor, né? É inclusiva para todos, não é inclusiva só para os que nós estamos falando aqui, né? Olha, sabe, você me lembrou só uma coisa que eu lembrei, porque meu pai tinha em casa, meu pai tinha um quadrinho, assim, com uma coisa escrita, assim, bem embaixo do quadrinho, e você só conseguia ler quando você chegasse lá. E ele tinha pintado aquilo em homenagem aos companheiros dele e tal. E aí um dia eu fui olhar lá para ver o que era, estava escrito assim, e eu acho isso muito legal. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, assim, é isso. Porque também a gente não quer excluir ninguém, né? A gente quer todo mundo junto. Todo mundo junto, é isso mesmo. Eu gostaria... Olha, fala bem. Só mais uma... Acho que uma mensagem aos pais, sobretudo, né? Não procurem medir todos pela mesma régua. Não procurem medir o sucesso dos seus filhos pela mesma régua. Cada um deles tem uma potencialidade diferente, cada um deles tem uma forma diferente de ter o sucesso e, certamente, nem todos serão médicos, serão engenheiros, mas eles certamente chegarão aos seus níveis de aceitação e de sucesso medido pela sua própria régua. O importante é que essa régua meça a felicidade deles. É isso mesmo.
e que as empresas também olhem dessa maneira, mesmo tendo medição de resultados para cada, né, colaborador, a gente tem que aprender o que aquele colaborador pode trazer, né, realmente contribuir e medir por isso, e não medir uns pelos outros. A gente tem que aprender isso também nas empresas. Esse talvez seja a maior luta que a gente tem nessa questão de conscientização. Como é que eu dou as atividades de acordo com as capacitações, né? E meço isso, e não esse contra aquele, que é bem diferente, porque todos contribuem no final, né? A gente vai aprender, a gente chega lá, eu sou bem otimista. Olha, gratidão imensa e eterna a vocês dois, pelo trabalho que vocês fazem, pelas pessoas que são, pela contribuição que dão à sociedade e pelo que fizeram hoje aqui, trazendo tanta informação tão importante para nós, que a gente sabe tudo por alto, a gente nunca aprofunda, nunca mergulha, e a gente fez um mergulho lindo em cada um dos temas. Muito obrigada, sucesso sempre. A gente conta com vocês justamente para também desenvolverem outras pessoas que perpetuem essas atividades para a gente poder caminhar mais rápido, porque é urgente que a gente, né, alavanque todos esses temas. Muito obrigada, Aline, que esteve com a gente aqui o tempo todo, fazendo a tradução e fazendo a inclusão, né, das pessoas com deficiência auditiva. E eu não falei o meu sinal para as pessoas com deficiência. Meu sinal é aqui, deficiência auditiva, porque eu sempre tive cabelo curtinho, então todos eles me chamam assim. E o seu é assim, Elô? É o H da Heloísa. Ah, o H da Heloísa, ótimo. E são eles que dão para a gente o sinal, a gente não escolhe. Então, eu não sei se você tem. Tem algum, Bento? Tem algum sinal? Cabelinho branco. Ah, o cabelinho branco. Aí, viu? Exatamente. Obrigada, viu, Aline, por estar com a gente aqui. Agradeço, Oswaldo, pela confiança, né, de entregar o pilar aqui para a gente poder disseminar essa informação. Agradeço a Cris, que a Crislene é quem estaria moderando aqui, teve uma situação de tecnologia na casa dela que não estava funcionando, então eu assumi aqui com muita honra, mas, Cris, muito obrigada também pela confiança, pela diversidade toda do IDES, né, que nos acolhe no pilar de pessoas com deficiência, e a todos que assistiram, e divulguem, porque vai estar gravado, né, no nosso YouTube, e vocês vão poder, até eu não sei se já colocamos o endereço do YouTube para todo mundo, a gente divulga, porque essa informação hoje foi tão rica, que a gente precisa falar para mais pessoas, a gente precisa alcançar mais gente. Muito obrigada, e a gente vai continuar trazendo informação bastante relevante sobre pessoas com deficiência para todos. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado a vocês, boa Tchau. noite. Boa noite.